aqui do ponto de vista de aumento de preços, tudo aquilo que aconteceu. A gente sabe como é que está o mercado imobiliário, né? Eu acredito que também a decisão de quem vai fazer construção nova ou que vai reabilitar, vocês têm que pensar muito na localização da construção, né? Nesse momento. Eu digo isso porque, assim, falando aqui na minha zona específica, Uhum. Cascais, tudo está acima do valor expectável, que era tipo há 2 anos atrás, entende? Eu não gosto muito de falar porque as coisas não valem isso. Não é bem verdade. As coisas valem é que o valor, ele muda, né? O valor das coisas mudam, percebe? Então, não acho correto quando a gente fala porque está muito caro ou porque está muito barato. As coisas são como são. Hoje em dia você coloca uma casa à venda aqui, nesse conselho específico, que é o meu, que eu conheço, passo todos Uhum. os dias, vejo casas à venda e de repente tudo se vende. Então, é normal que as coisas valorizem, né? Que tenham um valor Exato. superior. Aqui é muito difícil você fazer um investimento nesse sentido, em que você compra, reabilita e vende. Eu acho, entende? Não sei até que ponto é que existe um lucro efetivo. Sim, vejo muita gente fazer obras, vejo muita gente fazer projetos, mas de coisas, de imóveis que já foram comprados há muito tempo. A Uhum. maior parte Sim. dos meus clientes que estão fazendo reabilitação hoje são pessoas que ou herdaram há muitos anos e nunca pensaram em fazer nada, ou compraram antigamente, né, num valor mais baixo e que hoje em dia entenderam que realmente tem um benefício fazer a obra e vender. Fala aí um pouquinho para Uhum. mim sobre isso. Você que é o boss do investimento, gente. Eu não sou, tá bem? Eu não sou. Não, mas já Não é o meu tens muitas caso. das valências, se não as principais, para fazer as coisas como deve ser. É assim, pá, pegando na tua questão principal, reabilitar ou construção de raiz, eu foco muito em arrendamento. Aliás, 99% do meu percurso tem a ver com arrendamento, compra, reabilitação e arrendamento, ou compra, remodelação e arrendamento, e construção para arrendamento, ou build to rent, como se chama lá fora. Pelo menos as contas que eu tenho feito e daquilo que falo com outros investidores, construção de raiz para arrendamento em Portugal é, é complicado de ver como uma via rentável, ok? A não ser alguns modelos, tipo para alojamentos de estudantes, construção de raiz, mas isso não é bem o arrendamento tradicional, não é? Os estudantes é um segmento um bocadinho à parte, a meu ver. É Os diferente, nómadas sim. digitais é um segmento diferente. Agora, construir de raiz para arrendar uma família em contratos de 10 anos, eu não vejo isso, infelizmente, Também não, também não, também não. Vejo como um mais negócio a construção nova e venda, né? de venda. Construtores, por exemplo. Sim, construção. Principalmente o cliente construtor. Exato, construção e venda para o cliente final, é o que é. E as pessoas pagam aquilo a 20, 30, 40 anos como aquilo que, pronto, da forma como se... Ou pronto, como muitos, não é? Estão muito aí nessa zona. Ahm, Pá, aqui tanta coisa que a gente pode falar. Eu aqui expliquei-te porque é que eu invisto principalmente em reabilitação, por construção de raiz. Há aqui vários elementos, deixa-me aqui organizar as ideias. O primeiro, para a construção de raiz, é até mesmo reabilitação urbana, ou seja, com processo camarário, com licenciamento, com projetos, especialidades. Sim. Eu também tendo a fugir disso e pegar em imóveis que não necessitem disso. Porquê? Porque existe um custo grande. Não ouçam isso, hein? Essa é a parte que você não deve saber. Tô brincando, tô Não, para brincando. arrendamento. E, pá, há projetos que já tiveram mesmo de ser ou Capções que dos têm de ser. projetos. Não, mas tá certo, eu concordo contigo em certa Depende do imóvel. parte. Imóvel A pessoal. Câmara Municipal demora muito tempo, às vezes, para licenciar. E Pode isso, deixar quem aí o investimento, sério. e isso é mau para todos. É mau para mim, é mau para ti, é mau para outros É projetistas. mal para toda a gente. Porquê? Porque eu até posso ter um investimento, pá, que aquilo até me pode ser rentável de outra forma, com uma ampliação, com uma mudança estrutural, e consigo ter, sei lá, 5 apartamentos em vez de 4, ou consigo ter 6 quartos em vez de 5, e aquilo tornar-se um investimento super rentável. Só depois eu vou alocar o tempo de espera de um projeto de licenciamento. Aqui nem estou a falar dos custos do próprio projeto e, Não, do, com certeza, é o e das tempo licenças mesmo que a gente camarárias e não tudo mais. consegue medir. A gente não consegue dar essa noção de tempo, entende? Exato. A primeira coisa que pesa para além. Esses custos, a priori, são mais ou menos estimáveis, não é? Tu consegues dar um orçamento para aquele projeto, o arquiteto consegue dar um orçamento. Enfim, as licenças camarárias também dá para ter uma noção de quais são os Sim. custos delas para o município. Agora, se eu não sei, se vou começar uma reabilitação daqui a 6 meses, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, eu começo a fazer simulações ao meu custo do dinheiro, não é? Especialmente se eu for financiado, ou se eu Sim, pagar, sim, depois de ter sim. juros, ou mesmo custo de oportunidade, não é? Tenho, sei lá, 500 mil euros para um projeto financiado. Se eu tiver a pagar juros em 500 mil euros durante 2 anos, meu Deus. Ou se eu tiver 500 mil euros fundados, nem que seja uma porcentagem disso num terreno ou numa aquisição durante 2 anos,
são 500 mil euros que estão presos a um investimento que eu não consigo Não, fazê-lo crescer. com certeza, sim, sim. Ou seja, eu aqui não estou a falar sequer de. E encorajo as pessoas a falar e contratarem serviços como os teus e de outros colegas Não, eu teus. tô brincando contigo, Ricardo. Não, não, eu sei que estão aqui investidores e às vezes o pessoal quer aumentar a rentabilidade e poupar uns trocos em projetos, em sessões de esclarecimentos e tudo mais, mas eu sou contra isso. Agora, também sou contra que um processo de um apartamento de Zeca ou de uma moradia leve 2 anos de uma câmara. Não é? Acho que somos Mas todos. atenção a uma coisa, a maior parte, assim, se vocês querem dar uma lavagem de cara, se vocês quiserem mudar, olha, eu tive um caso de um apartamento no Largo do Calvário, em Alcântara, em Uhum. que era um apartamento super comprido, em que eu tinha, tipo, janela na fachada e janela do outro lado. E o cliente decidiu mudar a cozinha que estava no fundo para frente, casa de banho que estava para trás para frente, sei lá, olha, foi uma mudança completa. Mas a realidade é que a gente não mexeu em nada da estrutura, Exato. nada, zero. Então, é assim, ele decidiu licenciar porque ele quis, mas ele não precisava. Entende? Na realidade, não precisava. E aquele cliente precisou na mesma dos nossos serviços, a gente teve que fazer na mesma, porque mudou canalização, mudou eletricidade, telecomunicações, ele quis atualizar também a questão da internet e tudo mais. Então, uma coisa não está nem ligada à outra muitas vezes, né? Entende? Uhum. Ele não quis ficar na mão assim do empreiteiro, olha, decide lá o que você vai fazer. Não, ele na realidade contratou até e a gente fez o trabalho. Mas ele não precisava de licenciar nesse caso. Não Exato, precisava mas mesmo. precisou de, primeiro, estudar a viabilidade do projeto, não é? Perceber se aquilo que queria fazer ia ser viável naquele prédio. Se calhar a obra foi mais rápida do que seria se fosse ele a contratar um empreiteiro, porque o empreiteiro ia fazer aquilo de uma forma e com o teu serviço ou de outros parceiros. Tive ali um caderno de obras, Sim, sim, sim. mapa de Teve um projeto, acompanhamento do arquiteto, ou seja, ele acompanhando. sabia exatamente a ideia final, que é ficar com o apartamento. O Exato. design final das coisas, então, tudo Pronto, bem. isso não tem nada a ver com a pessoa, pá, está lá na obra, não é? Com as mãos nos bolsos, olha, aqui ficava fixe uma Sim, parede sim, e outra. sim. Não tem nada a ver. Mas pronto, em suma, porque é que eu fiz a construção de raiz e mesmo reabilitação profunda com um processo de licenciamento exatamente pelo tempo, não é? Porque eu posso encontrar um prédio, multifração, pá, com uma rentabilidade excelente se eu reabilitar aquilo tudo, mas depois fico aquilo parado durante 2 anos, meus amigos, É esse dinheiro dinheiro parado. É é dinheiro dinheiro parado parado. desses 2 anos, se calhar aquilo dava-me 12%, mas se eu alocar esse dinheiro em apartamentos com rentabilidades completamente comuns e somar a rentabilidade, o rendimento, aliás, que esses apartamentos me geram durante os 2 anos, acaba por compensar mais e para investimentos mais simples do que estar, na verdade, a acrescentar valor ao parque imobiliário, que, pelos vistos, não é de interesse do governo e das câmaras, que é nos discursos, não é? Mas É. depois, na prática, aquilo demora a mudar. Mas tem Esse é uma coisa que você costuma falar, Ricardo, e sabe que eu aprendi isso com uma live tua. Uma daquelas 3 lives que você faz, assim, para início da tua formação. E que eu Uhum. achei, assim, brilhante para quem pretende começar a investir, para quem pretende começar a reabilitar. Às vezes eu acho que o segredo de você encontrar um imóvel, de você comprar um imóvel, de você achar um investimento, é você fazer aquelas continhas da obra que você vai ter que fazer para aquele imóvel estar em condições. Eu lembro de você ter falado isso numa das lives e eu achei que aquilo realmente faz todo sentido, né? Você vai comprar um imóvel, muitas vezes, pelo menos agora, né, que está tudo bem inflacionado, as pessoas venderem como se aquilo, assim, está tudo destruído dentro, não tem condições de habitação, e mesmo assim eu não vejo muita diferença no Uhum. preço de Por venda, preço, é muitas verdade. vezes. Mas vendem-se, é impressionante. Entende? Não, Impressionante. é assim, eu não acredito que se Uhum. venda naquele preço. Provavelmente se venda num valor mais baixo. Eu acredito que o investidor raiz, tá? Às vezes a pessoa que vai comprar para habitar, ela não tem essa acessibilidade, ela não foi atrás dessa informação. Mas para quem é investidor, que o objetivo final é você ter uma rentabilidade, é super importante vocês fazerem as contas de quanto vai custar essa obra, né? Você tem que saber exatamente quanto é que você vai gastar na compra, quanto é que você vai gastar nas obras e quanto de rentabilidade você vai ter com aquele imóvel, certo? E eu lembro de você ter falado que na altura da compra você negocia com o dono da casa exatamente porque você vai ter que fazer obras, certo? Exato. Fala um pouquinho aí para mim sobre isso também. Que eu acho que isso é muito relevante, eu acho que isso tem um peso enorme aí nessa Devemos, decisão. sim, epá, devemos ter certezas absolutas nunca temos, mas devemos conhecer a gama de valores com os quais podemos trabalhar e conhecer também a margem de risco ou margem de deslize do orçamento de obra ou de prazo de execução que pode acontecer, porque a maior parte das vezes ele acontece. Não é? E se nós andamos ali, como se diz, no fio da navalha,
a obra atrasa um mês, ou de repente nós queríamos para aquilo um investimento no fio da navalha que nos ia dar, sei lá, 5 mil euros de margem bruta. Para 5 mil euros numa obra vai-se no instante. Ah, sim. Vai, gente, vai. Ou seja, Vai no instante. vocês podem olhar para o investimento, quem estivesse tipo, pode olhar para o investimento e perceber, pá, eu vou fazer aqui esta remodelação, não sei o quê, e tenho uma margem de 5 mil euros e uma remodelação rápida, não é? Pá, 5 mil euros em um mês, 2 meses, 3 meses, é fixe, não é? E ainda por cima se não for nada Sim, a fazer a obra. sim, sim. Só que nós não temos margem nenhuma, encontram um problema no imóvel ou estimavam não ter que mudar a canalização, afinal têm de mudar a canalização, e lá se vai e andam a trabalhar para aquecer e isso, pior que isso é trabalhar para ter prejuízo. Por isso, aquilo que eu faço é olhar para o valor do imóvel, também o conservador, com um nível de liquidez alto de revenda, valor de revenda, Sim. saber qual é que é a gama, mesmo conservadora, a gama de valores de obra que eu vou ter de gastar naquele apartamento e adicionar a minha taxa de lucro, né? Porque eu não vou estar a trabalhar só para pagar obras e comprar e vender a casa. Para além disso, outros custos, como o custo de venda, que também existe, né? Ou seja, você até hoje, nenhum investimento você fez assim, comprou para vender. Fiz. Sim, aliás, estou a terminar mais um agora. Ah, tá E- fazendo isso, né? Exato. E é exatamente essa a lógica. No arrendamento é a mesma coisa. Se eu quero 9% ou 8% de rentabilidade, mesmo na minha estimativa de rentabilidade em arrendamento, se eu acho que vou ter um gasto de 10 mil euros em obras, ou levei lá dois ou três empreiteiros que me dão um orçamento de 10 mil euros, eu não vou pôr na minha simulação, claro que vou pôr 10 mil euros para ver quanto é que aquilo dá, mas vou também pôr 13.500, 14 mil euros para perceber se isto resvalar, pá, maluca, não é? 14 mil para 10 mil é 40%, são 40% de desvio, é grande. Sim, 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 é É grande. perceber se o investimento continua viável ou pelo menos que eu não sou penalizado. Pronto, e com base nisso é que eu decido avançar ou não. A minha percepção, assim, e eu que trabalho numa coisa e noutra, né? A maior parte dos nossos projetos é construção nova, garantidamente, gente, porque para construir você tem que passar por um licenciamento, né? Tem que passar por uma comunicação prévia. Reabilitação, nós temos também, mas não nesse volume, né? Construção nova é um absurdo, assim, posso falar que é 80-20. 80% construção nova, 20% construção reabilitar, alterações, coisas desse gênero. O que eu tenho vindo a sentir e quando você diz que o tempo do licenciamento é um tempo que realmente faz você ou ganhar ou você perder dinheiro aqui, o que eu tenho sentido no meu volume de trabalho é uma mudança muito grande a nível de construção também, tá? Vejo o pessoal migrar do betão para o light steel frame, assim, eu posso dizer para vocês que eu cada vez mais sinto que a minha porcentagem de trabalhos em estruturas tem aumentado no LSF. De clientes particulares, de arquitetos que já começam a fazer exatamente pela questão do tempo. Porque se vocês me perguntarem assim, mas o light steel é mais barato? Não é. Ele é mais rápido, entende? Se você Uhum. tiver um empreiteiro que está com a mão na massa, que ele perceba daquilo, é pegar e fazer. E realmente a questão do tempo aqui é muito determinante. Aliás, não sei se você tem a noção, né? Mas depois do Covid, eu acho que toda a gente quer tudo muito depressa. Tá tudo, Uhum. né? Sim, Tá tudo muito elétrico aqui. teve tudo parado. Tá tudo muito, sei lá, rápido demais. As pessoas, não sei, não sei. Tudo com Não pressa. sei. E as construções LSF que projetas de raiz para cliente final são mais. Que tipo de edifícios é que se conseguem construir em LSF ou até que número de pisos é que É lhes. assim, LSF já era muito usado em reabilitação, principalmente quando os clientes pretendiam crescer um piso, ok? Uhum. Então eu tenho um edifício ainda de parede de pedra, né? Ou seja, é um edifício que normalmente tem uma robustez diferente e que permite, sim, que você faça uma ampliação, dependendo do tipo, gente. Tem que ir lá um engenheiro realmente ver em que condições é que estão as paredes, os pisos, isso tudo, né? Mas uma construção mais leve. Seria mais interessante ter uma construção mais leve. E é por isso é que a gente já fazia o LSF nesses casos, ok? Mas raramente eu tinha construção nova em LSF. Nesse momento, eu posso dizer para vocês que existem mais construtores no mercado que querem só construir em LSF, por quê? Porque o construtor que constrói para ele, ele também constrói mais rápido em LSF, né? Ele encomenda as peças ao mesmo fabricante, o fabricante entrega para ele as peças todas de uma vez só. Não fica aquela coisa, né? Olha, hoje é betonagem, agora vem. Não estou falando que um seja melhor que o outro. Eu só estou Uhum. dizendo que um é mais rápido que o outro, ok? Exato. E do ponto de vista do desperdício, tem menos desperdício porque é uma construção a seco.
Então, se a pessoa souber fazer as suas continhas, ela sabe exatamente qual é o material que vai ser utilizado. Então, você não tem muito desperdício de material. Entende? Então, o que eu venho a sentir é que nós temos clientes, construção nova, que já pede para o arquiteto de raiz, eu quero o LSF, mas a gente já tem muito construtor que constrói para venda em LSF. Que era uma coisa que eu posso dizer, ano passado eu senti ainda um preconceito das pessoas. Ah, será que eu vou comprar uma casa em LSF? Do ponto de vista do investidor, eu não via o investidor avançar com esse tipo de construção. Nesse momento já vejo. Entende? Uhum. Porque do ponto de vista, se você está me dizendo que construção nova, a maior parte das pessoas não alugam, não arrendam. É verdade. As pessoas constroem para vender. Né? Ano passado, eu senti isso. Eu falei, poxa, mas quem é que vai comprar? Em LSF ainda existia um preconceito muito grande. Nesse momento já não vejo. Ok? Em reabilitação sempre houve LSF. Nunca se pôs em causa. Agora, construção nova, sim. Hoje em dia eu vejo muita. Então, aqui no meu bairro tem, sei lá, umas quantas moradias novas em LSF à venda. Entende? E vai se vender no instante por um valor brutal. Exato. A construção rápida é o que está disponível e está numa É o que zona. está disponível, entende? Então, do ponto de vista de quem tem aí a sua equipe montada, né, que é uma equipe que não é preciso ser muita gente para construir, você não precisa do senhor do ferro, você não precisa do senhor da cofragem, né? Você não precisa de várias equipes diferentes para fazer a mesma coisa, basta você pegar ali cinco, seis pessoas, faz uma equipe e constrói. O problema hoje em dia que eu vejo no LSF é você garantir que aquele construtor realmente sabe aquilo que está a fazer. Já vi gente trabalhar muito direitinho, e já vi coisas acontecerem que não lembra, enfim, entende? Então, já agora, sim. O Nuno tinha me Fala, perguntado se o financiamento bancário é igual para o LSF. Olha, gente, o que que acontece? A Câmara Municipal, na hora de pedir o financiamento, ela vai pedir o projeto da arquitetura aprovado, ok? É importante que vocês falem que a construção é LSF, tá certo? É a única coisa que eu vos digo. Por quê? Porque a Câmara Municipal depois não vai pedir o projeto de estruturas, né? Mas ela vai ter um schedule, né, de entregas de valores, certo? Então, exato. se o financiamento é igual, eu penso que sim. Nunca vi nenhum cliente, olha, acredita, esses clientes todos que fazem a sua casa em LSF pediram crédito bancário igual os outros. Os bancos olham para licenças, olham para avaliações bancárias, olham para projetos aprovados, plantas. Os bancos são os É, avaliadores. sim, Ou sim, seja, o sim. autor de conta não vai parar tudo e perguntar assim, ó, senhor Nuno, isto é LSF ou é botão? Nada disso. Eles nem sabem, se você não falar, eles nem sabem, na realidade. Pá, Flávio, imagina que eu quero reabilitar ou construir de raiz com LSF. Que indicadores é que me indicam que a empresa que vai fazer a construção em LSF pá, vai fazer o trabalho direitinho, como tu estavas a dizer? Existe alguma certificação? Para além É das assim, não existe certificação. Eu trabalho com uma empresa que eles têm um serviço muito, muito legal. Assim, eu aconselho a toda a gente, eu trabalho com eles, cara, e eu tenho gostado muito, que é a Quant. O que que eles fazem na realidade, né? Eles dão todo o apoio para o construtor construir como deve de ser. Eu acho espetacular o trabalho que eles fazem, percebe? Porque eles só trabalham diretamente com o construtor. é Então, o consultoria que está. construtor é consultoria e apoio de projeto, né? Ou seja, na realidade, a gente faz aqui o dimensionamento para eles, eles fazem o manual do construtor, que é não é o dimensionamento, mas é a apresentação do manual de como se constrói. E qualquer dúvida que haja, há esse tipo de contato, entende? Eles são completamente, dão apoio completo ao construtor. Então, isso já me dá alguma garantia. Se você tiver algum construtor aí que você pretenda trabalhar em LSF, meu maior conselho é peça para ver obras feitas. Não tem melhor coisa que vocês. Sabe por quê? Porque a construção em light steel frame não é que você vai ver diferença, gente. No final você não vê diferença nenhuma. Mas é importante que você entre e não veja diferença nenhuma. Entende? É você entrar numa casa em LSF, você andar e você ver que o chão não é oco, sabe? Ou seja, que a Uhum. construção tá robusta, né? Tem muita gente, por exemplo, eu já fui em construções em LSF que você não nota diferença nenhuma no acabado. Tá fechado. Tá Uhum. espetacular, meu, né? Eu já fui em construções de LSF, em que o construtor se enganou, por exemplo, no teto. Então eu tinha um pé direito super baixo. Foi um erro grosseiro da parte dele. Depois não dá para consertar esse tipo de coisa, entende? Então, Exato. assim, vá principalmente às construções. Mas pronto, falando da Quant, eu tenho que dizer mesmo, porque eu acho que eles fazem um trabalho, uma vez que não existe um certificado, mas também não existe certificado do construtor do betão, hein? Não vamos esquecer disso, né? Infelizmente não existe certificado para nada. Hoje em dia você tem o eletricista que tem que ser certificado. Só, Uhum. né?
A gente devia ter o canalizador certificado, a gente devia ter o senhor do betão certificado. Eu acho, sabe? Olha, a gente tem um instalador do gás que é certificado. São essas duas pessoas que eu me lembro aqui, né? Entende? Da mesma maneira que o engenheiro tem que estar inscrito numa ordem, o arquiteto, toda a gente, quer dizer, eu acho que essa galera também devia ter formação contínua. Eu estou sempre batendo no cego, porque eu acho que o INPIC em si, já mudou Uhum. tantas vezes o nome, devia de dar formação e obrigar que houvesse formação de X em X tempo e algum tipo de certificação. Eu acho, fazia diferença, sabe? A gente começaria a ver as coisas assim, a separação do joio do trigo, entende? A gente começaria a ver as diferenças aí de quem é capaz e quem não é capaz, né? E depois, é uma estrutura, uma montagem diferente. Mesmo com o acabamento igual, se a forma de montar, a junção da união das peças for mal Não, feita, não é? e falando aqui em Digo eu, LSF porque eu agora, não vai ser. falando aqui em LSF, gente, assim, porque o LSF também pode ser usado na reabilitação, tá? Impecavelmente. Falando em LSF, o que que acontece? As peças são mais leves, é fácil você transportar, é fácil você subir pisos, por exemplo, né? Se a gente for trabalhar com peças metálicas tradicionais, um HED, um IPE, dependendo do tamanho, é complicado, mas existem desvantagens, né? Ou seja, o LSF ele trabalha com peso sobre paredes. Se você quiser fazer uma construção com uma área super ampla, não dá para fazer com LSF muitas vezes, porque eu funciono como paredes autoportantes, né? Eu não tenho ali pórticos, como tenho pilares, vigas, né? Existem algumas limitações, mas olha, eu tenho visto arquiteturas impecáveis com ela. Entendeu? Agora, do ponto de vista do investimento, para aquilo que a gente está falando hoje, o que vale mais a pena investir é a questão tempo aqui. Se você tiver uma questão de tempo, né? Imagina, olha, eu quero comprar uma casa, não é um investimento para venda, mas é um investimento para a vida, pode ser interessante para você não ficar tanto tempo com o arrendamento, né? Porque você também Exato. está gastando dinheiro no arrendamento, né? E está pagando a construção. De repente, essa janela de tempo pode ser interessante para você, Uhum. Pagar a entende? construção, os juros da construção. Exatamente, Até no período inicial pagam-se só juros, não se amortiza capital. E exato, aquele período em que tudo o que é pago ao banco é dinheiro, é custo, 100%. E consegue exatamente. atribuir uma porcentagem entre a construção e a LCF? Eu não quero monopolizar aqui para a É que é LCF, um assunto interessante. Hã? mas em termos proporcionais de velocidade de construção, a LCF versus alvenaria comum, 30% de otimização, 25%, 20%. Sei lá, meu, olha, uma casa antigamente, uma moradia, é porque agora as moradias, falando das moradias, às vezes que a gente faz em projeto, né, tem construções muito modernas, com muitas palas, muitos detalhes, então demora mais tempo. Se antigamente eu vi uma casa em betão ser construída em 6 meses, hoje em dia é impensável. Hoje em dia a gente tem casas 9 meses a um ano a ser construídas, entende? Falando em LSF, eu posso te garantir que assim, se o construtor tiver tudo do lado dele, porque tem. Né? Uhum, Ele pega normalmente o nosso projeto sai com um ficheirinho, ele pega aquele ficheirinho, vai lá na fábrica e sai as peças todas feitas, entende? E uhum. depois existem dois tipos de LSF, mas não interessa. Pronto, vai lá na fábrica, sai tudo direitinho e ele monta, tipo um Lego, né? A estrutura. A gente não pode esquecer que a estrutura já é uma parte da parede, certo? O trabalho de pladur, gente, trabalho de lã de rocha, preenchimento, é um trabalho rápido, sabe? Muito mais rápido do que a gente está subindo alvenarias, né? Massas e cenas, né? Eu Uhum. posso dizer para vocês que a gente consegue fazer uma casa em LSF há 6 meses, 4 a 6 meses. O 4 não garanto não, mas 6 meses, se a pessoa tiver com a prática profissional e se ele saber exatamente o que tem que encomendar, o que ele tem que ter, ele consegue em 6 meses, sabe? Já começava uma casa agora e em março do próximo ano já estava lá a morar. Exatamente. Se você tiver o empreiteiro comprometido O contigo. empreiteiro. Pois. Se ele não tiver 50 obras funcionando ao mesmo tempo. Eu não posso falar muito, não, porque olha, eu trabalho com construtores que fazem betão, cara, eles fazem direitinho e super rápido. E no outro dia eu estava na rua, fui fiscalizar uma moradia e encontrei uma pessoa que é construtor, que segue aqui a página, e ele falou: Cara, poxa, eu quero saber quem foi que fez esse betão que foi muito rápido. Eu falei: Não, isso é Pois a há, barra e há fez a depois estrutura. profissionais. É o especialista disso. Quando você trabalha com especialista, gente, tudo fica mais simples, né? Olha, Exato. tem alguém me perguntando aqui sobre o antissísmico. Gente, tem tanta coisa para falar. Vocês que trabalham com reabilitação, tem tanta coisa para falar do antissísmico que vai dar para chorar, né, Ricardo? Pensa bem. Se você for comprar um imóvel que você pretenda fazer aí alterações estruturais, é de se pensar muito bem.
Porque nesse momento, se você tiver um apartamento, gente, eu tive no sétimo andar de um apartamento na Lapa, um edifício com 8 andares, ok? Eu fui no sétimo andar e o nosso sétimo andar foi licenciado. Pois eu vou dizer para vocês que o apartamento de baixo, o apartamento de cima não foi. Tava lá o empreiteiro fazendo da maneira dele o que ele podia fazer, né? O cliente pediu. E a gente tinha uma parede por demolir, tá certo? E essa parede ela ia fazer uma mudança estrutural no prédio. E quando vocês têm um prédio com mais de 4 pisos, eu entro num âmbito do sismo, uma coisa absurdamente pesada, tá? Do ponto de vista da lei, posso até chegar a ter que pedir para o dono daquele apartamento reforçar um prédio inteiro. Sem brincadeira. Estamos assim nesse nível, ok? E aí estamos em considerações se a gente faz a demolição ou não. Eu falei, olha, tem um empreiteiro aqui no prédio, vou ver que condições é que eu tenho no apartamento de baixo e que condições é que eu tenho no apartamento de cima. Né? Porque se eu queria tirar uma parede, eu queria saber se o apartamento de cima tinha ou não a parede e se o apartamento de baixo, como é que ele estava. Eu vou dizer para vocês que já não existia a parede de baixo e já não existia a parede de cima. Entende? Então, essa questão do sismo, aí vocês falam assim, ah, então o problema é só para quem licencia. Não é isso, gente. O problema é para quem vive num prédio que não sabe que aquela parede que sustentava outras paredes já não existe mais. Entende? E que provavelmente a viga de madeira que puseram lá, de madeira, né? Substituiu toda uma parede por uma viga de madeira. Nem sei se foi dimensionada por alguém. Então, essa questão Uhum. do sismo, ela é muito pertinente, ela é muito importante. E mesmo vocês que pensam em comprar para investir, para vender, vocês podem ter um grave problema hoje em dia. Porque eu sinto que as câmaras, elas estão contratando muito mais fiscais para verem exatamente esse tipo de obra. Tá bem? Então, muito cuidado com isso, tá? Nível de embargo, isso tudo faz vocês perderem dinheiro, tá? Porque é o tempo que o Ricardo tá a dizer aqui. Exato, exato. Sim, pá, nesses prédios, daqueles. Na Baixa Lisboeta, aquela estrutura pombalina, não é? Não sei, gaiola pombalina, que É, tira o recheio, eu não sei o nome técnico, para depois pôr ali, para pendurar não, os casacos. é a Cruz de Santo André, né, que a gente fala, né? Que é muito linda, né? Eu vejo, pessoal, às vezes eu vou no apartamento, né? Eu tive um apartamento em que a gente fez, uma abertura de uma escada, não foi nada de especial. E fizemos e licenciamos na Câmara de Lisboa até o fiscal ir lá e ver que existia uma Cruz de Santo André. Mas já existia mesmo, entende? A Uhum. pessoa comprou o apartamento assim. E eu, às tantas, falei pro cliente, cara, não tem nada que eu possa fazer, porque não tem uma justificativa para. Entende? Eu não consigo justificar. Ah, então fica assim só porque você comprou assim. Não consigo justificar. Você entende? É Uhum. complicado, Ou entende? seja, mesmo depois da compra feita, tinha ali um problema que tinha que ser resolvido. Tinha ali um problema que alguém, né? Ou seja, o fato de você ter tirado o corpo, né? O corpo que resiste, supostamente, né? Porque vamos lá ver, gente, falando em Cruz de Santo André aqui, o que que acontece? Ela foi dimensionada, ela foi pensada para sustentar o sismo. Mas a realidade é que a gente não sabe se ela sustenta de fato o sismo, porque a gente nunca passou por ele, certo? Eu sei que eu vou Certo? ter Mas colegas aqui certeza que já existem me simulações. matando no coração. Mas é verdade, né? Tudo aquilo que a gente faz antissísmico, a gente prevê que vai correr da melhor maneira possível. Mas a realidade é mesmo essa que eu tô falando aqui, tá? Ela foi prevista para suportar e resistir ao sismo, mas a realidade é que a gente só sabe na altura. É claro que hoje em dia, se a gente tiver um sismo nesse momento, eu até brinco no escritório e falo isso muitas vezes. Falei, gente, se acontece um sismo, eu acho que todo engenheiro vai preso. Por quê? Porque eu não consigo saber se os apartamentos de cima ou de baixo, daquilo que eu licenciei, se já estavam alterados. Eu sei aquilo que eu fiz, aquilo que eu apresentei para a Câmara. Mas toda a envolvente, todos os vizinhos daquele prédio, eu não sei o que já foi feito. Uhum. Entende? Então, se cai, se acontece alguma coisa no futuro, como é que eu vou, né? Como é que eu vou me defender perante os outros apartamentos que eu não sei o que aconteceu? É muito complicado. Essa questão do sismo é muito complicado. E a gente sabe que as pessoas fazem as obras da mesma, as pessoas fazem as demolições da mesma, entendeu? Até o dia. É Espero que como não. o João Noronha, acho eu, não é? O problema é que tudo se faz se não se colocar o licenciamento depois. O pessoal pega no martelo elétrico num dia desfaz uma casa inteira, não Entende? é? Mas ano passado a Câmara de Lisboa, por exemplo, eles contrataram umas 40 fiscais só para esse efeito. E é verdade que, gente, aqui em Lisboa é bem complicado vocês fazerem. Lisboa, e não vou falar só Lisboa, aqui em Cascais também é. Entende? O pessoal vê você picar a parede e já tá lá. Uhum. Entendeu? Depois depende dos municípios. Pá, há municípios que eu faço a comunicação prévia e, em teoria, recebo algum e-mail a dizer que vão passar aos fiscais e tudo mais. Nunca.
Obras que demoraram um ano, mais de um ano, nunca um fiscal apareceu. Ricardo, você tranca a porta, você se esconde lá dentro. Não é possível. Não, mas atenção, aquilo esteve sempre aberto, as pessoas podiam aparecer quando quisessem, não havia nada automático. A questão é que não aparecem, não é? Não fazem fiscal. Lisboa é diferente, é um município. Existem obras que vocês podem, gente, de boa fé, também é muito importante às vezes para a Câmara, sabe? Se vocês de boa fé comunicarem à Câmara, olha, eu vou fazer aqui um trabalho de escassa relevância arquitetônica e tudo mais, epá, mas você comunicou. Há um vizinho que reclama, tá tudo certo, entendeu? Ah, eu quero fazer uma alteração na cobertura, você quer manter a estrutura, ok? A estrutura é a mesma, mas você quer substituir telhas. Aí você, pronto, vai ver um barrote de madeira ou outro que você vai substituir, beleza. Tem câmaras municipais que você basta comunicar, olha, vou fazer um trabalho na cobertura. Porque a gente sabe que também a vizinhança não é fácil, né? A gente sabe que tem sempre aquele vizinho que se lembra, epá, vou ligar para a câmara. E você pode ter problemas maiores, né? O objetivo aqui Há é, no câmaras, final. há câmaras mesmo. Eu visitei um imóvel, estava, isto está 100% renovado, mobilado, equipado em Évora, no centro de Évora. Eu empreiteiro não mexeu nos algerosos. E o proprietário não queria mexer nos algerosos porque da última vez que fez uma alteração também de pouca relevância, não é? E, pá, coisas mesmo pequenas, mas no exterior do prédio, estamos a falar de algerosos, não é nada por aí Sim, além. sim, não é nada de especial. Nada Sim. de especial. A Câmara não é abortou, mas colocou em pausa, em hold, o processo de emissão da licença de utilização. E ele ultrapassou isso, depois o empreiteiro terminou a obra, ou abandonou a obra e deixou os algerosos por fazer, e ele agora está a vender o imóvel, não sei se já vendeu, para mim não fazia sentido. Com os algerosos todo em mau estado, não foram arranjados, e ele não queria mexer para não ter a licença de utilização afetada. Isto foi já no início deste ano, já tinha passado o inverno, a casa que tinha sido toda remodelada, cheia de infiltrações lá dentro, as paredes todas podres. Estamos a falar de um alojamento local, com pai, 4 ou 5 quartos. Tudo mobilado, com camas, com lençóis, com almofada. E o Pronto. problema era só as E algerosas. o problema era os algerosos e a pessoa não queria mexer no exterior porque senão a câmara vinha e ficava ali mais 4, 5 ou 6 meses com aquilo pendurado porque viram lá um gajo pendurado no escadote a mexer no telhado. Em Évora, no centro, pronto, é o centro No histórico. centro histórico é mais complicado ainda, sim. Pá, isso aí foi. Ou seja, é ridículo. Pronto, O design de obras está aqui perguntando: obras interiores não necessitam de comunicação prévia? Gente, depende das obras interiores, né? E depende mesmo. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes eu tenho clientes que falam assim, mas eu posso só mudar a janela? Depende, entende? Imagina que você esteja falando de um centro histórico igual o Ricardo falou aqui. Aí eu tenho uma janela de madeira toda específica daquela fachada, aquele visual, o design, e de repente você quer colocar uma janela em PVC. Às vezes você não pode. Eu não estou falando nem de aumentar a abertura da janela ou diminuir, às vezes você não pode. O maior conselho que eu dou é, eu acho que vale sempre a pena falar com o arquiteto, ok? Tá bem? Contando com o arquiteto, gente, eu conto sempre que o pessoal seja idôneo, né? De falar assim, não precisa. Ou sim, precisa, tá certo? Contando que o técnico vai te falar é realmente a verdade dos fatos, tá? Obras interiores, quando eu falo obras interiores, eu estou falando só de instalações, tá certo? Instalações mesmo, estou falando de águas, esgotos, atenção ao gás. O gás vale a pena no final vocês terem a certificação do gás. Atenção, a certificação do gás não é nada de especial, vai de 50 a 100 euros. Não custa nada para pedir a inspeção final do gás, eu acho que não é por aí. É, eletricidade e telecomunicações, né? Que eu tô sempre batendo no ceguinho que o eletricista tem que ser certificado, porque vocês depois podem ter problemas, tá certo? Mesmo, tá? Agora, o que eu queria falar aqui, Ricardo, também até para a gente poder falar vantagens e desvantagens de uma coisa e de outra, né? Eu vou falar aqui aquilo que eu acho que é vantagem em construção nova e aquilo que eu acho que é vantagem em reabilitação e o que que eu acho de desvantagem do e do outro, tá bem? E você me diz aí o que que você acha também, né? Quando eu falo em construção nova, é claro que a malta da construção nova, falando em investimento, realmente a maior parte do pessoal que faz esse tipo de investimento são construtores ou são pessoas que já são promotores imobiliários, né? Digamos assim. Eles compram, eles fazem o projeto e eles vendem. Às vezes até já tem uma pessoa em vista para comprar a casa e tudo mais. Quais são as vantagens que eu vejo, gente? É ter mais ou menos as coisas mais em controle, né? Porque existe um projeto, porque existe um budget, porque existe um contrato, porque
Não é que não possa haver alterações, às vezes até há alterações por causa do dono da obra que está sempre a alterar coisas, né? Mas eu estou falando assim, é algo mais fácil de você entender o que vai acontecer no início, meio e fim. Se realmente você seguir o projeto, se realmente você tiver o projeto de execução, tá tudo definido, gente. Caixilharia da marca X com vidro Y e tal, não mudou, você já sabe o que vai acontecer até o final, ou seja, é previsível, tá? Uma obra você pode ter imprevistos? Claro que pode. Olha, vou dar aqui um caso, né? Imagina uma pessoa que não conheça aqui aonde eu vivo, certo? Eu tenho uma pedreira aqui atrás. Aí, ai não, eu comprei um terreno, olha, eu quero viver agora ali. Beleza. Aí faz um projeto, o arquiteto também não é daqui, porque é lá da onde essa pessoa vive. Aí eu quero uma cave. Gente, esquece, entendeu? Isso aqui é uma pedreira. A pessoa para fazer uma cave aqui, ela vai passar um mês partindo pedra. Percebe? Ou seja, do ponto de vista do investimento, o teu dinheiro já foi. Eu tenho pessoas que às vezes fazem cava que eu falo assim, não faça, porque assim, é dinheiro jogar no lixo, porque o tempo que você demora é muito tempo. Então, assim, existe esse imprevisto. Nesse caso foi falta de conhecimento, mas existem imprevistos, né? Outro caso que eu posso dar, assim, que já nos aconteceu, a pessoa começar a fazer escavação e, não, afinal, isso aqui é uma zona de interesse arqueológico, cara. Interesse arqueológico não é por nada não, mas é verdade. Para-se uma obra, entra o arqueólogo, faz sondagens, isso tudo é o trabalho do arqueólogo, é o tempo desperdiçado, ou seja, há imprevistos em obras de construção também, isso há, garantidamente que há. Essa subida de preços que houve, também os construtores podem pedir revisão de preço, tudo bem, mas tá vendo? Eu acho que a construção nova é mais controlada nesse sentido, você consegue prever mais a longo prazo o que pode acontecer, né? Numa reabilitação eu acho mais difícil. Mas fala, Ricardo. Uma reabilitação, depende da reabilitação que fazes, não é? Mas por isso é que eu gosto de estimar sempre os valores com uma grande margem, especialmente nas reabilitações. Mas é verdade que tu podes estimar que ias fazer uma laje de uma forma e depois não dá porque a parede que ia sustentar a laje está podre e depois tens que refazer a parede ou tens que reforçar a parede. Ou se quiseres aproveitar alguma estrutura existente e aquilo na altura da aquisição do imóvel até parecia estar em bom estado, mas depois quando o pessoal entra lá dentro e começa a tirar as pecinhas, começa a perceber que há ali uma zona debilitada, ora porque, especialmente em imóveis mais antigos, ora porque teve infiltrações durante anos e anos, ou porque teve muitas infiltrações durante anos e anos que entretanto para aí há 10 anos foram resolvidas, mas que o estrago ainda continua lá. E isso faz com que acrescente aqui imprevistos à obra. Eu há uns dias partilhei uma história exatamente sobre isso, uma obra que caiu uma divisão, que estava toda podre, que era uma zona das águas, mais imprevistos. Tive um imprevisto, fixação de uma escada, substituí uma escadaria de madeira por uma escada de aço, e onde a viga da escada ia encaixar na parede oposta, portanto aqui fixava no chão, oi, como é que está a imagem? No chão, aqui fixava na parede, essa parede, aquilo batiam com um martelo, tudo estava tudo em terra. Teve que ser levantado ali uma estrutura nova só para prender a escadaria. Pronto, isso é tudo coisas que custam tempo, custam dinheiro. E atenção, quando eu falo em reabilitação, você não consegue prever, é porque quando você compra, você não consegue prever. Entende? É claro que depois de comprado, né, a gente pode ir lá picar umas paredes, fazer umas sondagens, entende? Mas, na realidade, quando você vai investir inicialmente, você pode não ver metade das coisas que realmente estão, né? Porque estão, né? Ninguém vai deixar você partir, olha, abre aqui uma parede, deixa eu ver aqui, eu vou comprar. Deixa eu só fazer aqui, né? Picar aqui essa parede, pode ser, só para você ver se vou comprar ou não. Dificilmente vocês vão conseguir fazer isso, né? É como Entende? abrir a Então, embalagem no mercado antes de comprar. hã? É tipo abrir a embalagem na loja. Né? Exato, exato. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de comprar, velho. É. Né, Porque não? não se importa, que aquilo já está em tão mau estado que mais parede, menos parede vai dar ao mesmo. Mas há Exatamente. imóveis que, às vezes, até coisas que estiveram habitadas até há pouco tempo, que tiveram lá pessoas a morar até há 4 anos e 3 anos atrás, que era de esperar, ok, se tiver a morar é porque isto está em mínimas condições. Depois, quando começa a tirar madeiras, quando se começa a tirar ripas, devemos lá por baixo e, meu Deus, ainda bem que se foram embora há 3 ou 4 anos, porque senão. Exatamente, exatamente. Senão você nem via o problema. Entende? Exato. Agora, desvantagem que eu vejo na construção nova, gente, o capital inicial é muito grande, né? O fato, por exemplo, do terreno muitas vezes não é financiado, ou seja, tem aí umas, né, é complicado. Para quem está começando a investir, eu penso que seja bem, bem difícil. Né? No meu caso aqui, falando em investimento, minha vontade é comprar terreno, fazer o projeto e vender. E tem Uhum. também é um tipo de investimento, né? Claro que não entraria aqui no caso da obra, mas para mim seria vantajoso pelo trabalho que a gente faz. É tempo, Mas. Hã? estás a vender tempo.
Eu estou a vender tempo, exatamente, né? Indiretamente o nosso serviço que está dentro desse tempo, né? É uma coisa Exato. que a gente faz, para nós seria mais simples. Mas Isso, eu acho que. O que o quê? pode dizer que para o cliente final ele está a comprar tempo, em vez de comprar o Não, terreno. completamente. Completamente. Nesse momento, esse tipo de investimento também é muito válido. Uhum. Entende? Eu vejo o pessoal até, às vezes eu vejo colegas meus, vou comprar um terreno, se calhar vou fazer o que o projeto, mas eu não sei. E quando vai começar a construir, que levanta a licença, alguém chega lá, a gente tá nesse nível mesmo, tá? Alguém chega lá e propõe, não, eu compro o teu terreno por Y. Eu tive um cliente que comprou um terreno por 80 mil, fez o projeto conosco, ficou um ano conosco, decidindo tudo que ia fazer para ele. Eu quero Uhum. assim, eu quero assado, eu quero janela, não sei o que lá. A gente fez tudo, licenciou e vendeu por 150 mil, o mesmo terreno. Entende? Então, para ele foi mais fácil, assim, né? Não sei. Para ele, do ponto de vista de investimento, cara, ele ganhou um bom dinheiro. Entende? Sim, um a um ano, 150 sobre 80, 100%, quase 100% de ROI. Foi. Olha, deixa eu só ver aqui. Boa noite. Num prédio, tendo espaço exterior, posso aumentar a minha área para fazer uma marquise. Pensei, gente, você pode até nem poder fazer a marquise. Veja aí com o arquiteto, tá bem? Porque existem áreas limites de construção, existe uma série de regras, tá? E por que que eu falo isso? Porque você pode construir a marquise. Olha, se nenhum vizinho denunciar, você vai fazer a marquise, mas depois você vai ficar com uma situação ilegal. E provavelmente depois você não consegue nem vender, nem alugar com o investimento que você fez, entende? Porque aquilo não é considerado alguma coisa, percebe? Dentro do seu imóvel. Tem que falar com o arquiteto, pelo menos aconselho. Pode ser que sim, pode ser que não. Atenção que marquise para nós é estrutural, hein? Porque a marquise é uma estrutura, tá certo? Uhum. Tony, boa noite. Que mudanças terei de fazer no meu crédito pessoal se mudar a minha moradia de propriedade total para horizontal, ou seja, fazer duas frações de um imóvel? No crédito pessoal, não sei se você tem que fazer alguma mudança no crédito pessoal. Não. Você tem que fazer um pedido de Deverá ter. propriedade horizontal. Fala, fala, Ricardo. Eu também nunca tive um caso destes em mãos, mas aquilo que acontece na prática é que um artigo passa a ser dois. Existe um registro de hipoteca em cima do artigo original, portanto o banco provavelmente vai querer fazer uma avaliação. Eu não sei, agora estou a falar aqui e sei que há aqui pessoal de crédito, corrija-me aqui no chat se eu estiver aqui a dizer baboseiras. Não, na Mas realidade você vai ter que licenciar essa situação, né? Primeiro se licencia essa situação, depois que você tem esse pedido da licença de utilização com propriedade horizontal, aí você vai nas entidades, caderneta predial atualizada, certidão atualizada, e depois é que você vai no banco. Eu penso que seja assim, né? Porque a ordem é essa, entende? Mas pois, o banco não. A garantia vai ser alterada. A garantia Mas para do. mais, não para menos, né? Em teoria, sim. Mas o banco pode Normalmente. exigir uma nova avaliação, pode exigir uma nova avaliação, por exemplo, para de creche. Foi avaliado inicialmente por 200 mil e se for dividido em propriedade horizontal passa a valer 150. Para o banco pode não permitir isso, mas Tony, meu conselho é, pergunta isso ao banco. Gente, eu sou aquela pessoa que não trato com o banco, entendeu? Quer falar do banco? Fala com o Ricardo, que você sabe mais do que eu no nível de financiamento, né? Olha, Luiz, boa noite. Existem empresas em Portugal capacitadas para construção e reabilitação passive house. A eficiência energética e térmica é muito importante hoje em dia. Gente, ela é muito importante hoje em dia. Sabe, a gente tem falado muito no escritório em relação a isso, porque olha, a gente tem a mudança do Eurocódigo que vem implementar aí mudanças na estrutura, nós temos a térmica que está em constante mudança. Isso tudo traduz custos, custos, custos. Eu acredito que vocês, investidores, devem se descabelar totalmente, porque é muito dinheiro envolvido. Não sei até que ponto aqui não há um conservadorismo gigantesco em relação a quem faz a legislação. A gente está falando de Portugal, a gente tem que ter consciência do salário do pessoal, de quanto é que o dinheiro gira aqui no país, né? uhum. Porque, gente, é igual amanhã sai uma lei e diz que, olha, toda a construção tem que ser feita em ouro. A gente fica sem casa, entendeu? Então, eu acho que devia de ser uma coisa mais, não sei, pensada para nós, digamos assim, entendeu? Não estou Sim. falando que tem que ser pior, mas a gente está chegando num nível de excelência na construção que eu acho que vai ficar cada vez mais difícil das pessoas construírem suas casas. Minha opinião de quem trabalha com projeto,
Eu, por É acaso, isso. agora estavas a dizer isso, estava-me a lembrar de uma conversa que tive aqueles construtores da antiga. Pá, a malta construiu nos anos 70, 80, já estão reformados, né? Fecharam as empresas já há 15 ou 20 anos. E diziam literalmente, pá, isto na minha altura, qualquer um construía. Era um monte de tijolos, uns fios, uns tubos, uns esgotos e está a andar de moto agora. Pá, agora é só para os grandes, é o que eles diziam. Isto agora é só para os grandes, porque é preciso, lá está, é preciso. Eles construíam prédios, pá, em Lisboa, em vários. Sim, 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 com certeza. E agora Né? diziam, pá, hoje em dia não conseguia fazer aquilo que fiz nos anos 70, 80, porque a exigência é demasiada. O meu cliente que eu tinha na altura já não ia conseguir, já não conseguir fazer produto. Pois é o que se vê agora, né? Construção de raiz, os valores atiram sempre para. O custo base é muito superior face aos rendimentos médios do país. Agora o que é que está mal? A construção está cara ou os salários estão em baixo? Isso é outra Não, história. não é os dois, né? Mas os dois, com certeza os dois. Mas, por exemplo, aí vocês falam assim pra mim, ah, Flávia, mas hoje em dia eu vivo numa casa, eu morro de frio nela. Concordo. Mas aí eu vou dizer duas coisas que deviam de acontecer também, já que a exigência da energia é tão, né? Duas coisas que tem que acontecer. Uma delas está acontecendo porque as marcas nisso são muito inteligentes, cara. As marcas que trabalham com bombas de calor, e quando eu falo bomba de calor, eu estou falando de ar-condicionado, sim, eu estou falando de bomba de calor mesmo das águas quentes sanitárias. Essa malta está tão antenada que eu tenho máquinas com 400% de rendimento, com 500, 600, sei lá, 800 às vezes para arrefecimento, né? Então, o que acontece? Isso tudo pesa na eficiência. O que que acontece? Falando em termos práticos, eu tenho um aparelho em que ele pega 100% da minha energia e transforma mais 300, transforma mais 400, certo? Então, Uhum. assim, isso ajuda a eu economizar? Com certeza. Qual é a segunda coisa que faria toda a gente economizar? A energia ser mais barata. Gente, sinto muito. É simples assim. Entendeu? A verdade é mesmo essa, gente. Ah, porque eu tô com frio. Porra, olha, eu fui no Dubai. A energia lá é de graça, quase, né? Eles têm geradores, eles têm, sei lá, um mundo. Do ponto de vista de eficiência energética, eu não estou falando de eficiência energética para nós casa, estou falando a nível de mundo, é péssimo, né? O pessoal produzindo CO2 às tantas, às três pancadas. Mas quando a gente fala de eficiência energética, eu estou falando dos equipamentos, os próprios equipamentos, a sua taxa de CO2 também é muito baixa. Entende? Então, é assim, será que eu preciso transformar a minha casa hoje em dia numa garrafa térmica e depois tem que ventilar? Sabe? A gente trabalha com isso, mas toda a gente pensa, eu tenho o meu senso crítico quando eu vejo a lei, né? E eu penso assim, realmente, será que a gente está construído para nós? Será que não existe um bom senso aqui? Né? Porque Uhum. as nossas leis são europeias. Será que a lei é vista para Portugal? Será que a gente não está pegando uma lei da Noruega e colocando em Portugal? Por exemplo, Pois, entende? Então é só para dizer que achava que as leis deviam ser pensadas para nós aqui, com o custo e benefício para nós aqui, seria importante. O investidor ia gostar na mesma, entende? A gente ia ter o investimento estrangeiro na mesma. Hã? desculpa, o investidor gosta do que o cliente final gostar, não é? Com certeza, né? Aí a O gente final. vê aquelas casas, né, Ricardo, na Netflix, casas em costa, de não sei aonde. Gente, eu vejo aquelas séries, eu olho para ali e penso assim, quando é que eu poderia fazer uma casa dessas aqui, nesse momento? Não dá. Uma parte delas não era possível nesse momento por causa do projeto térmico, entendeu? Eu tô Uhum. falando só mal do projeto térmico, não é não, gente, mas é verdade. Eu tô falando assim, é importante isolar? Com certeza. É importante ter janelas maravilhosas? Com certeza. Mas será que é preciso fechar a minha casa com tanto isolamento, depois eu vou ventilar? Passive House passa um bocado por aí. Você fecha, 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 depois faz ventilação mecânica. Entendeu? Eu falando em Passive House, eu prefiro ventilação natural, gente. Podendo ter ventilação natural, eu preferia. Pronto. É Minha só um opinião. bocadinho de paredes externas para aí de 40 centímetros ou nem tanto e janelas de madeira e, e vidros com 1 milímetro de espessura. Não, essa janela de madeira ela já faz a ventilação, Ricardo. É simples. Eu tô brincando contigo, né? Mas eu vejo que as casas construídas antigamente aqui, realmente, do ponto de vista da eficiência, é muito, muito aquém. Entende? Muito, muita gente passando frio. E a energia aqui é muito cara, entendeu? Devia de ser um pouco mais barata. No geral, é isso que. Também acho que isso pesa. Não tô falando que é só isso que pesa, mas entende? Não adianta a gente melhorar muito aqui e depois você não tá melhorando também a base do que é, né? Porque você precisa de energia de qualquer das formas. Se eu for parar Exato. para pensar numa casa eficiente, a gente poderia pensar. Eu sempre achei que era assim, né? Hoje em dia, trabalhando com isso, eu vejo que não. Mas eu sempre achei que uma casa eficiente, ela seria uma casa que não precisasse de equipamentos, sabe?
seja, ela sozinha não precisasse de equipamentos, entendeu? Por acaso a ideia que eu tenho do Passive House é que não tem ventilação natural. É a ideia que eu tenho. Posso estar errada. Também nunca estudei o Passive House, mas eu tenho um cliente que ele gosta muito e ele fez a casa dele todinha com VMC mecânico exatamente por causa disso. Que a intenção era fechar a casa toda. Mas eu vou ver sobre isso, tá bem? Se eu falei alguma coisa errada, a gente me perdoe. Entende? Mas é isso que eu acho, Jean, não tem. Não vim falar mal do projeto térmico, pelo amor de Deus, mas é isso. Na vossa opinião, qual o impacto que este aumento das taxas de juros vai ter na indústria de construção imobiliária e se acham que esta subida de juros vai ter impacto no novo negócio em 2023? Cara, eu acho que esse ano a gente já teve isso, né? Já está aí. Mas também Uhum. vou dizer uma coisa, vejo muita moto falar que está mais caro, mas aquilo que baixa o preço também ninguém fala. Porque tem coisas baixando o preço nesse momento. A Mas gente para tem o níveis, aço mais barato nesse momento. Hã? mas sempre em níveis acima de 2020. Ah, com certeza. Aí já não baixa. Daí já não baixa mais. Entendeu? Mas, por exemplo, eu vejo o aço já baixou um pouquinho de preço, né? Ainda outro dia eu tava com um construtor que ele falou assim, não, a malta toda falou, ele estava falando do Pladur e do ASB. Ele falou assim, não, porque o pessoal só sabe falar aí que o Pladur tá mais caro, mas ninguém fala que o ASB tá mais barato, sabe? Ele tava falando assim, fazendo um Sim, mas eu continuo, comparativo. Hã? mas continua caríssimo. Está Entende? mais barato, mas continua caríssimo, não é? Mas pronto, mas é isso. É assim, o que que eu acho? Fala você da taxa de juros aí, Ricardo. Você tá mais Taxa, por dentro disso. isso afeta, sem, pá, isto é óbvio que afeta a capacidade de compra das pessoas. Há muitas famílias e muito até pessoal investidor que fez contas com taxas de juros negativas, não é? Que existiram durante muito tempo, mas era surreal imaginar que elas se mantivessem assim para sempre, menos 0,5%. Quer dizer, ou entre menos 0,2 e menos 0,5 durante os últimos 7 anos ou durante os últimos 6 anos. Foi bom, é verdade, andei a amortizar muita dívida, eu ter dinheiro quase de borda durante quase desde que Ah, comecei, sim, 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 mas sim. não é de esperar que isso aconteça para sempre. E eu ontem até fiz uma live uh, não pública sobre isso e expliquei o quão é importante nós estimarmos estas flutuações, seja para cima, seja para baixo, para perceber a viabilidade dos investimentos a longo prazo. O mesmo acontece com as famílias. O que é que acontece também com as famílias e com as pessoas comuns? Pessoas comuns, ou a maior parte das pessoas, é que não têm conhecimento de como é que uma Euribor afeta. Há pessoas que não. Que é que vêm ver uma proposta, uma FIN dos bancos, vêm lá Euribor, vêem quanto é que têm que pagar de prestação. Aquilo vem com duas simulações, uma com a taxa atual e outra com uma simulação com a Euribor, com a Euribor em máximos históricos, e aquilo dá uma prestação muito alta. E depois as pessoas perguntam ao gestor de conta, o gestor de conta também, às vezes, não, por desconhecimento ou outra coisa qualquer, também não responde Não a responde muito correria bem. e diz: isso aí é só uma simulação, mas isso aí não é o que vai pagar. O que vai pagar é que está acima. E a pessoa olha outra vez para cima: ok, isto já me faz sentido. E pronto, e acabou, acabou a conversa. Pois, Não é? pois. Mas a verdade é que aquilo que acontece na simulação pode vir a acontecer e a forma que as pessoas se têm financiado durante os últimos anos são cenários de financiamento atípicos, a não ser quem tenha fixado a taxa, aí ficou com a taxa fixa, vai pagar aquilo e vai. Mas uma grande porcentagem dos financiamentos em Portugal são à taxa variável e não só quem faz esse tipo de financiamento como vai ver e já está a sentir menos 60, menos 100, menos 150, menos 200 euros, menos 300, por aí fora, euros por mês disponíveis na conta porque as taxas subiram. Mas a intenção da taxa ter subido foi exatamente isso, né? A intenção da taxa subir foi exatamente as pessoas perderem o poder de compra, as pessoas comprarem menos e a inflação baixar, né? Pelo menos foi essa a intenção, pelo menos foi isso que eu entendi. Sim, pois é. Ok, isso era outra discussão também, mas é a forma de controlar a inflação é carregar num botão. Há uma alavanca, uma vai para cima, outra vai para baixo. E é assim que se controla uma economia. Sim. Pelo menos segundo aí os bancos centrais. Mas a verdade é que, pá, olhando para o histórico de taxas de juros, elas têm sido historicamente baixas durante demasiado tempo, na verdade, era de estimar que elas subissem, elas já estão a 2,5%, 2,7%, Euribor a 12 meses, que é alto, é 4 ou 5 vezes mais do que há 10 meses atrás, é uma subida repentina, mas a verdade é que, se olharmos para níveis históricos, isto era de esperar que ela voltasse a estes níveis mais tarde ou mais cedo. Agora, o que acontece? Muitas pessoas financiaram no limite,
eu falo com algum pessoal do crédito, intermediários, e aquilo que sentem é a pessoa faz a simulação, né, para a aprovação bancária, aquilo diz que podem financiar até 300 mil, bora aos 300 mil, onde é que estão as casas? Nem olham para baixo. Ah, sim. Eu posso Mas comprar eu, 300 mas eu mil, acho que agora a coisa vai ser diferente, Ricardo. Pelo menos para quem perceba de como o dinheiro funciona, né? mas Porque nesse. é uma Fala, fala. porcentagem da população. Não, eu tô falando isso porque assim, a gente teve aí uma crise que eu passei por ela, né? E vocês também, do mercado imobiliário, em que houve a tal bolha e tal, e que as pessoas começaram a devolver casas. Nesse Uhum. momento, com tanta gente procurando casa para viver, para arrendar, eu acho que nem seria inteligente uma pessoa inadimplente devolver a casa ao banco, entende? Seria mais inteligente ela pegar aquela casa e arrendar a casa. Ela conseguiria pagar o seu empréstimo, entende? Uhum. Falando do Sim, ponto de vista, né, eu não estou a ver a demanda de pessoas devolvendo casa ao banco, porque ela pode sim, utilizar essa. contabilidade. Mas construção nova, remodelação, reabilitação, até os apartamentos. Claro que há segmentos mais afetados por outros, mas financiamentos de 400 mil euros, não é? Claro que 400 mil euros no centro de Lisboa é um cenário. 400 mil euros no Montijo, em Alcochete, o tipo de cliente é outro. Sim, sim, sim. Até há pessoal, pá, 400 mil euros até é tudo a plano de pagamento. Se olhamos para Montijo, Alcochete, zonas mais residenciais, até para o pessoal depois trabalha em Lisboa, mesmo que sejam altos cargos, acabam por ir buscar financiamento à mesma, até porque são imóveis bons, são novos, mas não são imóveis únicos, não é? Aquilo que constroem uns atrás Sim, dos outros, sim. É uns atrás dos outros, exatamente. é tudo igual. Pá, e uma subida de 4 ou 5 vezes os juros em 10 meses num imóvel de 300 ou 400 mil euros afeta grande, pá, coloca ali um orçamento familiar muito mais em risco do que um financiamento de 100, 150 mil euros. Eu já Um, tenho tido, não, eu ainda não tive nenhum caso, mas estou a aguardar que aconteça, como aconteceu antes, né? um, É, mas eu já tenho colegas que falaram que, olha, aquele investidor decidiu não fazer agora o projeto, ou não fazer agora essa obra, porque está reticente exatamente por causa disso. Entende? Por causa das taxas de juro, a guerra também não nos ajuda nesse sentido, né? A inflação ao mesmo tempo, que não abaixou, né? Até onde um, eu acho não teve aí mexida na inflação e pronto. É isso. Construção em madeira, vantagens de construir casas em madeira. Olha, eu tenho tido alguns projetos de casa em madeira. Por acaso tem tido. A vantagem da construção, gente, eu vejo a construção em madeira muito parecida com a de light steel. É o tempo, entende? Se a pessoa realmente ela tiver as ferramentas, se ela souber construir, se ela tiver o fornecedor alinhado com ela, é o tempo. Basicamente é isso. Eu acho. em termos de Tá bem? manutenção de casa, LSF versus madeira, tens alguma comparação prática a fazer? Assim, a madeira, ela é um elemento, vou falar um elemento vivo, não é um elemento vivo, né? Mas ela mexe mediante umidades, né? Então, a madeira é certa para o sítio certo, né? Exatamente para você ter o menos de manutenção possível. A gente, quando fala de construção em madeira, eu não estou falando que a madeira está exposta, tá? Então, ela não tem que ser invernizada, ela tem que ser tratada assim, mas ela não é um elemento estético bonito de se ver, né? Ela está escondida entre as paredes. Então, do ponto de vista de manutenção, pronto, fazer a construção com a madeira certa, no sítio certo, cuidado com zonas de umidades, fazer a base da laje tem que ter ali impermeabilização, os cuidados, né, normais. Se fosse construção em betão, teria que ter o mesmo cuidado, basicamente, a nível de laje, porque depois você fica com problemas nas paredes de alvenaria. Aqui você pode ter problemas mesmo com o plador, né, no interior, por causa de estar encostado em zonas que passa ali a umidade toda do piso. Aliás, Hum. o que eu tenho mais visto por aí são casas assim, com problemas. Tá bem? Mas a manutenção da casa em madeira e a preocupação que eu teria se fosse uma casa em madeira era mais nesse sentido, né? Bicharada, né? Pois, Madeira é mas diferente, entendeu? É mais nesse aspecto. As casas de madeira que eu tenho visto construir são quase todas de um piso. Ainda não tive nenhum projeto de casa de madeira. Eu não faço madeira, eu não faço estruturas em madeira, mas a gente faz outras especialidades. Então a gente vai apanhando assim estruturas feitas por outros colegas e a maior parte das casas que eu vejo em madeira só tem um piso. Por quê? Não sei. Entende? Não faço ideia, mas tem sido, será que as pessoas né? não têm confiança para crescer em altura a madeira? Então, são casas muito grandes, bem Uhum. bonitas, mas não são casas que ganham um piso para cima. A malta das casas dos financiamentos dos 400 mil, duvido que vá sofrer. Aposto muito mais no segmento dos 100, 200. Eu também aposto nisso.
Eu acho que o cliente de construção de luxo, ele vai continuar a consumir, a construir e a fazer. A não ser que o mercado imobiliário caia bruscamente, como aconteceu há uns anos atrás. Se ele começar a ver que vai perder dinheiro, aí parou para ele também. Fala, Ricardo, você aí. Isto é futurologia já, eu não gosto de gastar muito isto porque não dá para fazê-lo. É, Mas exato. a minha premissa é que exatamente os imóveis entre os 100 até aos 150 mil euros serão os menos afetados, porque em arrendamento são imóveis que, primeiro, são os primeiros imóveis a ser procurados por quem perde poder de compra. Segundo, são imóveis que, com as rendas atuais e com o público-alvo que procura, produzem yields interessantes, minimamente interessantes. Portanto, essa faixa de valores. Mesmo que não seja o cliente final, vem o investidor, se não for o investidor é o cliente final, e é ali um bocado é a última liga dos imóveis. Por isso eu vejo isso Então, como. então você acha o contrário, né? Então você acha exatamente o contrário. E quando eu falo Olha dos 400 a mil visão do euros, lá está. investidor totalmente diferente da minha. Hã? Mas o chato aqui do meu lado congelou, não estou a conseguir ver, mas ouço aquilo que tu lês. Um, quando eu falo do segmento de 400 mil euros, são aqueles 400 mil euros, não é moradia nem nada do género, é aquele apartamento que construíram uma série deles e para a classe média alta, não é? Digamos assim, É que hoje em dia 400 mil euros, gente, era 150 mil há uns anos atrás. Não é verdade, Ricardo? era os 150, 160, Né? 180, Né? Os 150 mil hoje em dia eram os apartamentos de 60, 70 mil. Por isso, assim, a gente tá falando é de isso, quando? É agora? Ou não é? é isso mesmo. É um pouco assim. Olha, Ricardo, tem mais alguma coisa para acrescentar? É casa nova ou é reabilitação? Eu acho que para quem está começando a investir, Então, reabilitação é mais interessante. para investimento e reabilitação, pá, queria só que isto é mais uma discussão direta contigo, para perceber isso. Eu invisto no interior do país e até a nível de mão de obra, procura de mão de obra e falta de mão de obra, isso era outro problema para outra live. Eu até sinto, em algumas localizações, pá, não se afasta muito de Lisboa, como existe construção nas grandes cidades, os empreiteiros lá de outras cidades, até outras capitais de distrito, a desaparecerem de lá para irem para as grandes obras nas grandes cidades. Isso é um desafio que eu estou agora a encontrar nesse segmento. Portanto, especialmente os empreiteiros mais profissionalizados, que têm mais o para o negócio, como é óbvio. Não sei se sentes o contacto tens com construtores ou até mesmo nas próprias obras que estás envolvida, se sentes isso para o pessoal que vem, sei lá, de Não, Castelo, ter obras sim, sim. Tem muita gente do norte, muita gente em que o empreiteiro, o dono da construtora, paga mesmo para os seus funcionários estarem em casa de segunda a sexta. Isso tem acontecido muito, muito mesmo. E falando em falta de mão de obra, quando vocês me falam em LSF, madeira, por exemplo, no interior ainda fica mais difícil fazer uma coisa dessas, né? A gente tem, por exemplo, vou dar assim um caso de um lugar que é bem difícil aceder. Quase ninguém vive lá, né? Troia, né? Acontece muitas vezes construções em Troia. A gente está falando de uma construção que, do ponto de vista de quem vai construir, é super interessante, né? São construções de luxo. E é difícil você encontrar especialistas de alguma área. Se calhar valeria mais a pena avançar aí com algo em betão, ou mesmo madeira, por acaso eu até acho que existe um empreiteiro que já está lá, fincado, porque ele já entendeu que ele tem mercado para ele ali. Porque era muito difícil você encontrar especialista de alguma área lá, entende? Ou são grandes construtoras que já entenderam que é um mercado que está em expansão e que de repente para ele é interessante ter ali uma sede. Ou então não vale a pena, porque é um lugar que até para chegar lá é difícil. Percebe? Exato. Grândula também. Não que seja difícil chegar à grândula, mas às vezes é difícil a gente ter. Olha, tem uma moradia para fazer lá a construção. Foi difícil a gente achar um empreiteiro para lá. Um empreiteiro competente, que a gente conhecesse. Não estou falando que os empreiteiros de grândula não sejam, entende? Mas de repente eles estão demasiado ocupados e não tinham disponibilidade para fazer aquele projeto e tal. Uma coisa eu posso dizer, né? O empreiteiro que ele é muito bom, ele não está disponível. Entende? Se você vê uma galera aí com muita disposição, está disponível, ele pode ser muito interessado, mas ele ainda não é muito bom. Se ele fosse muito bom, toda a gente estava à espera dele, entende? Vale a pena você esperar por um construtor? Depende. Se for uma lavagem de cara de um apartamento, de repente você acha uns fulanos lá que tem um interesse, que sabe fazer um pladur legal, que pintem, que montem uma cozinha. Não É é diferente. preciso isso, é diferente, é diferente. Você vai construir uma casa nova, tem um licenciamento ali, tem a licença pronta a pagamento. Se você puder esperar, eu esperaria pelo o construtor. Garantidamente eu esperaria. Entende? Eu tenho clientes que esperam mesmo. Não, eu quero fulano porque eu sei que fulano.
Porque Vai ele fazer. me traz confiança, porque eu sei que vai correr bem, porque eu sei que quando ele entrar na minha obra, ele vai me fazer esperar. Mas eu sei que quando ele entrar na minha obra, é começar a terminar. Exato, Entende? exato. Sabe? Tá bem? Né? E principalmente, assim, vocês estão num local que você não conhece ninguém, é uma construção nova, você mudou de lugar em Portugal, não conhece ninguém, peça para ver obras dessa pessoa. Sempre. Isso é uma coisa que eu falo sempre para qualquer empreiteiro. Olha, capoto, se fala muito em isolamento do exterior, né, da construção. Ah, eu Uhum. não sei se ele vai fazer bem e tal. Pede para ver. Onde é que você está Exato. agora? Que obra que você está fazendo? É para vá lá ver. Nada como ver, entendeu? Nada como ver. E se não perceber nada daquilo, levar alguém que perceba, não é? Com certeza, né? E depois depende se você é detalhista ou não. Eu sou uma pessoa muito prática, eu vou muito pouco ao detalhe, mas o meu marido, cara, ele é punk. Ele é Uhum. aquele cara que vê se o azulejo está torto em relação ao outro azulejo. Cada um é como é, entendeu? Então ele garantidamente, se eu for ver um imóvel, ele tem que vir comigo, porque ele vê. Eu tô Portanto, mais preocupada com a questão técnica. Ele vai ali no osso, entendeu? Ele olha ali e fala, oh, falta aqui qualquer coisa, entendeu? levar aí. Olha, Ricardo. Eu tenho que te agradecer, filho. Já passou uma hora. Eu que agradeço pelo convite, Flávia. Passou uma hora aqui de papo de investimento. Ainda tinha aqui uma pergunta do Tony, cara. Deixa eu ver se a gente consegue ajudar aqui. Piscina de fibra de vidro enterrada necessita de comunicação ao município. Gente, piscina, vocês fazem uma escavação. Cara, vocês querem me matar do coração com essas perguntas? Falar Claro que que não tem. tinha ficado. A piscina tem que ser licenciada, gente. Então, pelo amor de Deus. Olha, Ricardo, mais uma vez, obrigada, tá bem? Obrigado. A ver se a gente não demora mais 2 anos para fazer outra live, É isso, é isso. Vamos continuar aí a fazer mais lives, mais vídeos para né? ajudar, Eu vamos acho que ajudar sim. outros e o pessoal do segue. Para vocês entenderem um pouco mais também das nossas problemáticas e É soluções, isso. Nem né? tudo é bonito, não é? Exatamente, exatamente. Olha, um beijão grande aí, quem ficou com a gente até agora. Olha, Obrigado a todos por terem estado aqui hoje e até à próxima. eu vou deixar a live gravada, tá? Só porque vocês pediram muito. Claro. Beijo, tchau,